Pessoal, vamos agora à parte de funções e programação funcional. Então, vou criar um scriptzinho para ficar separado aqui, funcões JS. O que é programação funcional? É um paradigma de programação, assim como programação orientada a objetos. Tá? E dentro do JavaScript ele faz uso muito forte das duas, tá? Tanto a programação orientada a objetos quanto a programação funcional. Tá? Então, primeiro eu vou começar aqui passando como que a gente pode criar algumas funções, depois um geral sobre programação funcional, né? A gente tem uma disciplina só de programação funcional, mas eu vou dar as principais características aqui da programação funcional e ver alguns exemplinhos bem práticos aqui de programação funcional, ok? Bom, começando então, como declarar uma função básica. Tá? Para declarar uma função básica, ela é bastante semelhante, exceto que, como a gente não tem tipo de variável, tem tipo de retorno, né? Mas a gente vai sacar a palavra function, tá? O nome da função, então vou fazer uma função de soma aqui. Os argumentos, como não tem tipo, os argumentos não tem tipo também, tá? E aí o bloco da função, na qual você vai fazer alguma operação aqui dentro, tá? Vou retornar o num mais um 2, básico assim, sem segredo. Eu esqueci de desativar meu WhatsApp. E aí, basicamente, a gente pode chamar a função, como a gente costuma chamar, e ver qual que vai ser o resultado dela. Então, node, funções JS, temos aqui o resultado como 40. Tudo bem? Então, forma básica de se declarar funções. Acho que vai ficar mais fácil já fazer um ganchinho para programação funcional. Não? Ah, tá. Vou ter que fazer. Bom, dentro da programação funcional, tá, a gente consegue atribuir funções a variáveis. Nossa, como assim? Tá, eu consigo, por exemplo, var, chama aqui de função minha variável. Var não, né? Não usa var. Let, função, ela vai receber soma. Simples assim. Como assim? Funciona? Funciona. Vou ter que compilar aqui meu programa. Vocês vão ver que ele não vai dar erro de compilação. E a partir desse momento, ao invés do soma, eu posso utilizar a palavra-chave função. Continuou funcionando meu código. Salvei aqui tudo bonitinho, compilei. Ele continuou funcionando. Tá? Nossa, mas qual que é a utilidade de você fazer isso daqui? Sabe qual que é a utilidade? Se eu consigo atribuir funções a variáveis, tá? E as minhas funções, elas recebem variáveis como argumento, eu sou capaz agora, tá, de passar funções como argumento de funções. Como assim? Vamos fazer um teste aqui? Eu vou criar aqui uma função que simplesmente vai ser operação. Tá? Vai receber uma função qualquer, vai receber um num 1 e vai receber um num 2. Certo? Por que eu fui apagar Jesus? E ela vai retornar o resultado da função aplicada ao num 1 e aplicado ao num 2. Ó. Então, da mesma forma como eu chamei aqui, ó, atribuir soma à função, tá? A função está aqui, eu chamo a função, tá? Que vai ser substituído por quê? Por soma e os argumentos da soma. Aqui é a mesma coisa. Se chegar a soma aqui, ele vai substituir função por soma e vai chamar num 1 e num 2. Tudo bem? Bom, dado isso, eu vou declarar minha função soma de novo, que eu não devia ter apagado. Soma 1, vírgula, soma 2. Aqui, soma 1, soma 2. Num 2. Num 1. Tá complicado hoje, hein, meu filho? Tá? Return. Num 1 mais um 2. Nossa, funciona, né, meu filho? Function.
desculpa. E aqui, function. Vou criar uma outra aqui, sub, tá? Pode ser no 1, no 2, return no 1, mais, no 2. Opa, no 1 menos, no 2. Tudo bem? Tá? Olha que legal, tá? Agora eu posso fazer esta minha operação, tá? Receber qualquer tipo de função, tá? E aplicar essa função dos valores que eu estou passando. Então aqui, por exemplo, no meu console.log, eu vou chamar operação, tá? Vou passar a função soma, vírgula, tá? Que assim como eu posso atribuir para uma variável, já estou passando ela direto aqui, é 10 e 30. Tá? Aí eu vou chamar aqui node, continuou dando 40. Tá? Se eu chamar aqui o sub, no lugar da soma, sub, deu menos 20. 10 menos 30 dá menos 30. Aí você fala, pô, mas por que você não chamou direto a soma, direto a subtração? Você teve que criar uma função para receber uma função e depois aplicar essa função nos outros dois valores. Tá? Porque é o seguinte, tá? Em várias e várias operações que a gente for fazer ao longo do curso, tá? O que vai acontecer? O próprio Java, tá? Ele vai ter um esquema, tá? De pegar uma função e aplicar um valor nessa função. Então, por exemplo, hora que a gente estiver trabalhando com o for, daqui a pouco que a gente vai ver, tá? Que eu posso percorrer o for utilizando alguns métodos, ele vai fazer o seguinte para você, tá? Ele vai chegar e vai falar, ó, eu vou pegar cada valor desse array e vou chamar uma função que você passar para mim, em cima daquele valor, tá? E essa função é você que está definindo, tá? Então, o que está acontecendo por trás? Ele está criando um framework básico para você, tá? Em que ele sempre vai chamar uma função e passar um valor para essa função. Então, isso daí é chamado de função callback, tá? Ele automaticamente chama uma função e passa o valor. Mas quem que está definindo qual que é a função é você, usuário. Tá? Então, não preciso falar para ele o que ele vai fazer, ou ele não precisa saber o que ele vai fazer com o for each, tá? O que ele vai fazer com cada elemento. Eu simplesmente passo uma função para ele saber o que ele vai fazer com cada elemento. Tá? Hora que eu tiver requisição resposta, é uma função callback. Então, a hora que a gente estiver trabalhando lá com a resposta, criando o nosso serviço de requisição e resposta, automaticamente o Express ele vai chamar uma função. Tá? Então, é nesse mais ou menos parecido com ele. Ele sempre sabe que ele vai chamar uma função. Tá? E nessa função, ele sabe que vai ter dois argumentos, o REC e o requisição e resposta, no caso lá. Tá? E qual função que ele vai chamar passando esses dois argumentos? A função que você passa para ele. Então, você vai definir o que ele vai fazer com a requisição e resposta. Tá? Ele, por obrigação dele, como framework, ele fala, ó, a hora que você dá um get, eu vou chamar uma função e vou passar dois objetos de requisição e resposta. Mas quem vai definir a função é você. Tá? Então, essa coisa de passar a função como argumento, tá? Vai ser muito constante. A gente já vai ver um exemplo disso daqui antes de chegar no Express. Mas só para dar essa primeira pincelada aqui de programação funcional. Programação funcional, funções de alta ordem, a gente consegue atribuir elas variáveis e passar como argumento de função e, obviamente, chamar essas funções dentro de outras funções. Tudo bem? Bom, antes de chegar lá, ou para fazer o exemplo do for each, map e reduce, eu vou passar um outro conceito aqui, que a gente não precisa declarar o nome de função, tá? A gente tem as funções não nomeadas, então posso ter só isso, mas como é que eu chamo elas? E aí eu atribuo a uma variável const op, tá? Operacão. Bem, então é uma função não nomeada, mas se em algum momento eu quiser chamá-la, eu atribuo ela a uma variável, tá? E perceba que aqui meu código não vai mudar nada, tá? Porque continuo chamando operação, tá? Ele continua funcionando, tá? E por fim, um outro recurso que a gente vai fazer para criar funções, tá? Isso a gente vai fazer a gente vai utilizar bastante, tá? Principalmente quando a gente precisar de sintaxes um pouco mais simples para não crescer demais o código, tá? Que é a chamada de arrow function, tá?
Que significa arrow function? Então, se a gente procurar até no Google aqui, arrow function. JavaScript. Tem agora no Java também. W3 School, legal. Tá? É uma forma de você declarar funções, tá? De maneira muito rápida, utilizando essa sintaxe aqui, ó, tá? De arrow. Tá? Eu vou tentar explicar de maneira rápida. Vamos supor que, vamos esquecer isso por enquanto. Que eu queira criar uma função de soma. Tá? Só isso, tá? Quero criar uma função de soma. Tá? Como ela é muito simplesinha, tá? Em vez de eu fazer o function, soma, não é vírgula 2, return 1 mais 2, tá? Eu posso fazer algo bem simples, tá? Fazer assim, ó. Na arrow function, você tem a declaração dos parâmetros, tá? Por meio de parênteses, como qualquer outra função, tá? Mas se for um único parâmetro, tá? Então vou começar por esse exemplo aqui, tá? Que vai receber só um nome, um parâmetro, tá? E o que ele vai fazer com esse nome, tá? Ele vai concatenar com o boa noite e o nome. Tudo bem? Então, isso por si só, ela já é uma função. Tá? Só que essa função não tem nome. Então, é o equivalente à função não nomeada. Tudo bem? Então, se eu quiser atribuir essa função, tá, a um nome para eu poder invocar essa função depois, tá? Então, vou chamar aqui de const concatena, vai ser igual a essa função, porque a gente pode atribuir função à variável. Então, a variável concatena vai receber essa função aí, tá? E agora aqui no meu console log, tá? Eu vou fazer assim, ó, concatena, tudo bem? E aí eu vou passar um nome para ela, que vai ser o Rafael. Salvei, tá? E agora ele chamou essa função. Qual que é o argumento dessa função, tá? Esse carinha aqui, ó, como eu só estou um único argumento, não preciso dos parênteses. E aí, ele já vai retornar, quando eu só tenho, eu posso declarar arrow function com mais de uma linha, colocando bloco, mas quando eu só tenho uma linha, tá? Ele já dá o return desse cara aqui automaticamente, não preciso especificar o return, ele já está retornando isso para mim, tanto é que ele retornou aqui na tela, boa noite, Rafael. Tá? Então, se eu tenho uma única linha, não precisa do return. Vamos evoluir um pouquinho mais essa arrow function, tá? Soma, só que agora eu tenho dois argumentos, tá? Então vai ser num 2, né? E aí eu vou dar o return de num mais 2, tá? E agora eu vou chamar essa função soma 10 com 15, tá? E temos aí o 25. Então, perceba que eu declarei uma função com uma única linha. Tá? Ah, mas eu quero fazer mais coisas. Tá? Então, beleza. Quando você quiser fazer mais coisas, aí você vai abrir chaves. Vai fechar chaves. Coloca aqui o que você quer aqui no meio, console log. Entrou na função, só para a gente ter um printzinho aqui. Só que aí você vai ter que fazer uso do return. Tudo bem? Mesma coisa aqui, vamos executar de novo, tá? Entrou na função return, tá? Só que se você chegou nesse ponto aqui, a arrow function já não é tão mais útil assim que você declarar uma função nomeada, tá? Mas mesmo assim isso vai de acordo com o gosto do freguês, tudo bem? E vale ressaltar que essa arrow function de maneira bem simplesinha, deixa eu voltar ela alguns passos aqui, tá?
eu posso simplesmente fazer isso, no caso de não nomear, mas eu não vou poder chamar ela em algum lugar. Se você só quer usar uma funçãozinha rapidinha, específica, dentro daquele processo de callback, algo que o JavaScript já vai chamar automaticamente, a gente pode declarar esse tipo de função dentro desse callbackzinho aí, que vai tornar o nosso código mais clean, mais rápido de fazer. Tudo bem? Então, arrow function, espero que vocês tenham pegado aí qual é o conceito. Pegou, pausa, volta, procura na internet. Vamos ter um aprendizado também bastante ativo, mas acho que deu para pegar a ideia da arrow function, certo? Sem argumentos, não precisa de parênteses, mas se quiser fazer só com argumento e ou parênteses, não tem perigo algum, tá? Igual, 7 é para frente, né? Ou símbolo de maior. E aí o que você quer retornar, se for uma única linha, não precisa do return, se for várias linhas, vai ter que abrir o bloco, tá? E aí colocar o return na última linha. Dado isso, tá? E para exemplificar a programação funcional, funções callback, etc., a gente vai voltar a isso repetidas vezes, tá? Porque é a alma do negócio aqui, do nosso negócio do Node.js. Eu vou fazer um pequeno testezinho com vocês, que vai ser o seguinte, tá? Eu vou criar notas, pode ser um array de notas, tá? 4.5, para fazer de maneira um pouquinho mais simples por enquanto, depois a gente sofistica um pouco mais, tá? 5.5, 10.0, 8.7, 3.1, vou colocar um 5 aqui, tudo bem? Lembrando que se a gente quiser só imprimir esses caras direto aqui, console log, notas, tá? Ele já tem um mecanismo de impressão na tela, mas vamos supor que eu quero percorrer cada elemento desse array, imprimir nota 1, nota 2, ou nota aluno 1, nota aluno 2, enfim, como a gente está acostumado, tá? Se eu fosse fazer pelo for tradicional, tá? Então vou declarar aqui o for let i igual a 0, porque eu vou alterar o valor do i, e menor que notas.length, tá? E mais, olha, o nome JavaScript não é mera coincidência, hein? Tem algumas semelhanças. E aí eu vou colocar aqui um console log. Vamos usar template string, né, meu filho? E aí eu vou colocar aqui, ó. Vou puxar o i mais 1, tá? E vou escrever aluno. Seria aluno 1, aluno 2, aluno 3, tal. Tá? E o valor da nota, né? Então, mais um templatezinho aqui, notas, e o índice da nota. Ok? Vou até tirar esse console aqui para vocês verem que eu não estou utilizando ele. Tá? Tem aqui, nota aluno 1, aluno 2, aluno 3, aluno 4, aluno 5, etc. Tá? Eu fiz um for na mão. Para exemplificar o uso de uma função callback, tá? E a gente fazer algo parecido com o que a gente fez, não vai ser igual, mas vai ser parecido ainda, tá? A gente pode fazer uso do notas, ponto, vendo que ele tem um for each aqui, tá? Vamos olhar o for each, vou deixar uma página já aberta aqui antes da aula, do Medium, tá? Bem legal as coisinhas publicadas aqui, que a gente vai ver 3 funções, tá? Então, não tem o map for each não. Pô, só porque eu falei, não tenho. Bom, vou usar o map e o filter reduce depois. Deixa eu pegar o for each do Java. Eu jurava. Aqui o for each JS. Eu já tinha aberto. Então eu tô ficando doido, meu filho. Tá vendo aqui que na documentação tem um array, o for each. Tá vendo aqui esse callback? Esse callback é uma função que vai ser a função callback que eu vou passar para ele. Tá? E perceba que automaticamente essa função ele vai receber, ó, current value, ou seja, eu vou passar uma função para ele. Qual que vai ser o primeiro argumento que a minha função que eu estou passando para ele vai receber? Valor atual. Qual que é o valor atual? O valor atual do array. Ele já vai alterando esse valor atual automaticamente, tá? Se eu chamar uma função com 2 argumentos, se eu passar uma função com 2, o primeiro valor que ele vai passar para ela é o current value, e o segundo é o índice
do current value. E o terceiro, ele repete o array aqui. Não sei por que ele faz isso, mas beleza. Vamos começar pela mais simples, tá? Então, vamos supor que eu quero usar o for each. O que vai acontecer dentro desse for each aqui? Ele vai pegar o primeiro valor do array e vai submetê-lo a uma função que vai ter que ser informada aqui. Certo? Então, vamos lá. Vamos supor que eu declare aqui uma função tradicional. Function imprime valor, que vai receber um valor e vai dar um console log. Rapaz, eu tinha esquecido meu TeamViewer aberto. E vai imprimir o valor. Só isso. Recebe valor, imprime valor na tela. Recebe valor, imprime valor na tela. Olha o que vai acontecer se eu passar só o imprime valor aqui. Tá? O que vai acontecer? Ele vai pegar o primeiro elemento. Tá? É como se ele estivesse fazendo isso aqui. Na primeira iteração, ele vai pegar o imprime valor e vai passar o notas 0. Tá? Na segunda iteração, ele vai passar o notas 1, notas 2, notas 3, notas 4. Só que, dentro dele, né, o que ele está fazendo? Ó, ele está pegando aquela função que eu passei e já vai chamar aquela função passando o current value. Ah, depois faltou umas coisinhas legais aqui para falar de função. Tá? Me empolguei. Beleza? Vamos ver qual que é o resultado disso daqui. Tá? Pegou, ó, cada notinha, ó, 4,5, outra lá, 10. Só para vocês verem que está aqui dentro, não desconfiar da minha pessoa, tá? Ó, eu vou colocar só um rapidinho aqui. Mas... tudo bem, tá? Então tá chamando aquela função que eu criei repetidas vezes. É uma função que é o callback que a gente fala. Ele mesmo está chamando a função que eu estou passando para ele, passando um argumento para essa função. Bem, eu falei que, ou segundo a nossa documentação, né, que ele, caso eu crie uma função com 2, o segundo argumento da função vai ser o índice. Ah, então vamos lá, tá? Agora vai ser valor, vírgula, índice. Agora eu vou fazer com template string, que eu não sou besta. Aí vai ficar assim, né? Então, aluno, índice mais 1. Tá? Espacinho, eu tinha colocado tracinho, nem lembro. 2 pontos. E o valor. Tá? Olha só que legal. Meu filho, não é que não. Tá? Temos o mesmo resultado que a gente teve anteriormente, tá? Mas agora fazendo uso de programação funcional ou das funções callbacks. Tá? Inclusive, se eu tiver uma outra função aqui, né? Imprime valor 2, em que eu só vou trocar aqui nota aluno. Tá? A hora que eu vier aqui chamar o valor 2, tá? Eu troquei só um argumentinho aqui, eu já tenho uma impressão diferente que é dada por outra função. Tudo bem? É bem legal esse negócio do chamadas funções callback, tá? Isso daqui é muito utilizado, mas eu acho que a teoria é bastante simples. Apesar de novo, né? A teoria acaba sendo bastante simples. Tá? Mas aí, o que é legal? Tá? O legal é que se você precisa de algo simplesinho e você não vai utilizar dali para frente, o que eu faço? Ó, em vez de criar a função, eu falo o seguinte, bom, a função a gente viu que o primeiro é o valor, função callback, e o segundo é o índice. Né? E o que você quer fazer? Sobrou parênteses aqui. Tá? O que você quer fazer? Só fazer um console log. Puta, eu apaguei o for, desculpa, gente. Cacete. Vamos de novo. Criar uma arrow function. Tá? Então, arrow function. Vai receber 2 argumentos, que é o valor e o índice. E aí eu vou dar um console.log. Template string. O índice. 2 pontos. E o valor.
tá? Lembra que ele vai chamando as duas para cada elemento do for, vai passando valor, índice, valor, índice, valor, índice e tal. Olha só que bonitinho que ficou agora. O mesmo resultado, que a gente tinha algumas iterações. Ah, esqueci do aluno. Para ser o mesmo resultado, então tem que ter o aluno. Temos o mesmo resultado que a gente tinha anteriormente, tá? Com duas linhas de código, tudo bem? Tranquilo? Então deu para entender essas funções callback por enquanto, tá? Vamos fazer o seguinte, eu vou dividir esse vídeo em dois, que eu vou voltar com outros exemplos e algumas coisitas a mais, tá? De funções que eu tinha esquecido de passar agora que eu vi essa função callback que eu lembrei, beleza? Então até o próximo vídeo.